Olá, eu sou o professor Daniel Escotar, especialista em solos e adubação. E hoje eu vim aqui para falar com você sobre a supercalagem, um fenômeno que pode atrapalhar e muito a sua produção. Antes, se você tem interesse em conhecer o CEPRAC, o principal curso de interpretação de análise de solo e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil, em uma plataforma 100% online, aqui embaixo tem as informações. Vamos lá. Acredito que você já saiba que um solo ácido é um solo muito prejudicial às plantas, principalmente pelo fato do solo ácido dificultar a absorção de alguns nutrientes. Ou seja, não adianta nada fazer uma adubação se o seu solo não foi corrigido pela calagem. Porém, existe um processo inverso que também acontece. Isso mesmo. Existe um processo em que o excesso de calcário no solo, e ele não é causado somente quando você coloca muito calcário no solo, é causado principalmente pelo manejo incorreto da calagem, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ele pode ocasionar danos muito grandes, para a sua cultura. Como assim? Bom, você viu então que o solo ácido ele dificulta a absorção de alguns nutrientes. Porém, a supercalagem dificulta também a absorção de outros nutrientes. Alguns micronutrientes como manganês e zinco, que são micronutrientes muito importantes, e alguns macronutrientes como fósforo, por exemplo. Então imagina, você já está planejando o plantio e você vai fazer a sua calagem e erra. E eu vou ensinar para você, vou explicar como que você erra a calagem, Então você ocasiona a supercalagem no solo. Nesse momento, que é quando você vai fazer o plantio e você vai ter que fazer a adubação fosfatada, que é a principal adubação de plantio, a sua planta, a sua cultura não vai conseguir absorver aquele fósforo não vai estar disponível. E aí você tem um problema gravíssimo. Outro macronutriente que também ele vai ficar prejudicado, a sua planta vai ficar prejudicada por não conseguir absorver ele, é o potássio, principalmente em culturas que já estão implantadas e ainda não tem um sistema radicular muito desenvolvido. Então a supercalagem ela é muito importante, tá ok? Porque ela ocasiona danos muito graves ao seu solo. E o pior de tudo, porque se o seu solo está ácido, você consegue corrigir ele através da calagem. Agora, se o seu solo apresenta características de supercalagem, aí é um problema, porque é muito difícil estar corrigindo. Você vai ter que aplicar ácidos no solo e uma quantidade muito grande de matéria orgânica, o que vai dificultar muito essa correção. Então vamos lá, como que acontece essa supercalagem? Bom, como o próprio nome diz, supercalagem, ou seja, uma calagem excessiva, ela acontece principalmente pelo manejo incorreto na hora da incorporação do calcário. Eu não sei se você sabe, mas o calcário ele é quase nada solúvel. Não adianta você colocar o calcário por cima do solo e achar que a chuva em si vai incorporar ele no solo, porque não vai. O calcário, quando adicionado no solo, ele deve ser incorporado com a grade, incorporado com a aração, tá ok? Existem métodos específicos para você poder fazer isso. Então, imagine que seu solo, uma camada de 20 centímetros, essa aqui é a camada que tem que ser corrigida pelo calcário. Toda vez que a gente faz a calagem, a gente deve corrigir essa camada de 20 centímetros. Então, quando você adiciona o calcário nessa camada superficial, o calcário ele não desce na camada de 20 centímetros. Às vezes, com uma quantidade muito grande de chuva, o calcário pode descer até 10 centímetros, no máximo. Ele não desce mais que isso. Okay? Então isso é um problema gravíssimo, porque o cálculo de necessidade de calagem ele deve ser feito para a camada de 20 centímetros. Em alguns casos a gente consegue, dentro já do cálculo de necessidade de calagem, fazer para 4 centímetros, mas são casos específicos. Mas a correção do solo ela deve acontecer na camada de 20 centímetros. É a camada que tem que ser corrigida dos colóides para que tenha uma boa distribuição, e que a gente consiga ter os nutrientes disponíveis para as plantas. Então, se você aplica o calcário no solo e não faz a incorporação, aí nós temos um problema. Porque veja bem, imagina que você fez lá o cálculo de necessidade de calagem e o resultado deu
5 toneladas por hectare. Tá? Imagina o cálculo aí, simbólico, você pegou a análise de solo, fez o cálculo de necessidade de calagem e deu 5 toneladas por hectare. Quer dizer que essas 5 toneladas deve ser incorporada na camada de 20 centímetros. Olha onde está o erro. Então, essas 5 toneladas devem ser distribuídas na camada de 20 centímetros. Ela foi feito, o cálculo foi feito para isso. E aí, então, o produtor, ou às vezes por falta de informação, ou às vezes por não conseguir fazer a incorporação, joga o calcário superficial. O máximo que pode acontecer é que essas 5 toneladas venham até aqui, ó, na camada de 10 centímetros. Ou seja, nós temos 5 toneladas que deveriam estar na camada de 0 a 20, toda concentrada na camada de 10 centímetros. Isso acontece muito. Isso não é um fenômeno estranho. Isso acontece muito, porque a maior parte dos produtores não faz a calagem de forma correta. E aí, na hora de fazer a adubação é ineficaz. Os nutrientes não estão disponíveis para as plantas, tá ok? E aí nós temos outro problema gravíssimo. Nós temos na camada de 20 a 40, nós vamos ter ali esse grande movimentação de alumínio e hidrogênio pronto para subir. Quando chega aqui em cima na camada de 10 centímetros, nós temos aí uma quantidade excessiva de calcário, ou seja, não adianta. O seu solo não está pronto para liberar os nutrientes que a planta precisa. Então esse daqui é um erro comum que acontece entre os produtores. Jogar o calcário de forma superficial e não fazer a incorporação. Então toda essa quantidade de calcário que foi feita, que foi calculada para estar na camada de 20 centímetros, está toda concentrada na camada de 10 centímetros. Isso daqui é o principal causador da supercalagem. Acredite em mim, tem muito produtor que faz isso. O calcário deve ser incorporado no solo para que ele seja eficiente na calagem, para que a sua calagem consiga fazer a correção do solo. Outro fator importante que pode acontecer também é na hora de colocar calcário na cova para plantio. Então é muito comum quando você faz ali a cova, né? Você faz a cova de 40 por 40 por 40 ou 60, enfim, e você coloca uma quantidade de calcário no plantio, né? Não sei se vocês sabem, mas isso é comum se fazer em culturas perenes, principalmente. Tá ok? Então você faz lá a cova de 40 por 40, 50 por 50, 60 por 60 e coloca. Alguns produtores chegam a colocar 500 gramas de calcário. Isso concentrado em menos de 1 metro quadrado. Tá ok? Então isso é um problema muito grave. Isso é um problema muito grave. Você pode ocasionar também a supercalagem próxima à raiz da sua planta. Então o máximo que a gente deve colocar é de 200 a 300 gramas, dependendo da planta, dependendo da cultura. Isso levando em consideração que você está fazendo também a calagem na sua área total, tá ok? Estou levando isso em consideração, porque além da calagem ainda está adicionando 500 gramas de calcário aí numa cova que em menos de 1 metro quadrado, tudo bem? Então assim que acontece a supercalagem. Outro fator comum também que pode ocasionar a supercalagem é quando o produtor recebe orientação, eu tenho que jogar 2 toneladas, 3 toneladas, ele vai jogar 5. Eu tenho que jogar 1 tonelada, ele vai jogar 4, joga 3 toneladas. Então isso também pode ocasionar supercalagem, que é o excesso de calcário no solo, principalmente em uma concentração muito grande em um pequeno espaço do solo. Tá, okay? Os colóides não têm toda essa estrutura para receber essa quantidade gigantesca de calcário. Isso é um problema gravíssimo. Você não está corrigindo o solo, você está prejudicando o seu solo. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido o que é esse processo de supercalagem, o que é esse fenômeno e como que ele é prejudicial ao solo. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo.